Queremos nos apaixonar por ti mais uma vez, como na primeira vez. Surpreenda-nos de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não me entregar minha vida como adoração. Esse é o meu desejo, meu anseio, entregar minha vida a ti. Vamos cantar. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com
brilhante sobre o altar e não se apagará. Diga, não se apagará, não, não, não. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará, não, não, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar e não se apagará. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, e não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar, ei, e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho. Diga, acenda o fogo em, diga, mora em mim, de todos os lugares, de todos os lugares eu escolho aqui, onde o fogo não apaga, o amor não falha. Diga, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é nesse lugar, é o melhor lugar, onde eu possa estar. Oh, queremos habitar nesse lugar, oh, somos tua habitação. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Amém. Amém. Vamos mais para um ensino, né? Mais um ensino poderoso, mais um ensino edificante de nossa escola de princípio. Só ajeitar aqui, só um minutinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo certinho aí? Tá me ouvindo certinho? Amém. Vamos começar, então, nosso ensino. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor. Eu clamo, Senhor, que o Senhor possa me usar. Que essa palavra, Senhor, possa acrescentar aos nossos irmãos, possa edificar a nossa igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, me usa, Pai, como o Senhor quiser, me usa como teu instrumento
No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, me guia. Me guia para que eu leve uma palavra, Senhor, uma palavra rema, uma palavra verdadeira, uma palavra que ensine, uma palavra que também capacite os nossos irmãos, Pai. No nome de Jesus, entramos agora na Tua presença, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou compartilhar com vocês aqui. Apareceu para vocês aí? Porque para mim não conseguiu aparecer. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, te entregamos agora esse ensino, Pai. Em nome de Jesus. Vou tentar aqui mais uma vez. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, deu certo agora. Amém, deu certo. Amém, Jesus. Irmãos, hoje nós vamos levar um ensino que é poderoso. Nós estamos na caminhada de ensinos, né? E hoje nós vamos falar do princípio da vigilância. É um ensino que também é poderoso, que não pode faltar. Né? O princípio da vigilância nas nossas vidas. Amém. O versículo que nós vamos hoje estudar, irmãos, embasamento, a base, está em Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o versículo que nós teremos embasamento para fazer nossos estudos de hoje. E vamos entender um pouco do versículo, né? O Senhor Jesus ali estava no Getsêmani, um pouco antes da sua prisão e crucificação. E após sua última ceia, ele vai com Tiago, Pedro e João para orar. E em meio à sua angústia, ele pede para que os discípulos vigiassem. Guarda dessa palavra, irmão, vigiassem, né? E permanecessem em oração. Mas ao retornar, os encontra dormindo. Na palavra diz que o Senhor orou por 3 vezes. E por 3 vezes os encontra os discípulos dormindo. Naquele momento eles não estavam vigiando. É o que o Senhor Jesus mais precisava naquele momento. Que eles vigiassem e que eles também orassem. E ali, por algum momento, né? Por algum momento eles permaneceram dormindo. Não puderam vigiar nem por 1 hora, diz a palavra do Senhor. É que nós vemos, irmãos, que até mesmo os mais próximos de Cristo lutam contra o cansaço e a fraqueza. E é exatamente aí que nasce a advertência: vigiai e orai. Mas o que é vigilância? Vigilância, irmãos, na perspectiva humana, é estar atento, é prestar atenção, é não se descuidar, não se distrair, é observar, é prestar atenção. Às vezes nós estamos ali numa rua, né, muito movimentada, nós queremos passar essa rua, né, e é muito movimentada, então nós temos um certo de medo, né, de passar. Nós temos que estar em observação, em vigilância. Para quê? Para que não aconteça um acidente.
Isso, numa perspectiva humana, é isso, uma vigilância. Já na perspectiva bíblica, a vigilância está relacionada principalmente à nossa vida espiritual e à nossa relação com Deus, pois estamos sempre enfrentando desafios espirituais que podem nos desviar do caminho da fé. Quem aqui, né, irmãos, não enfrenta batalha diariamente, né? Não enfrenta desafios espirituais diariamente, né? E isso nos desvia do caminho da fé. E a vigilância, irmãos, é uma palavra que evoca a ideia de estar alerta, atento, consciente do que está acontecendo ao nosso redor. Isso é vigilância, irmãos. Isso é vigilância. E trazendo para um aspecto mais aprimorado, né? Vigilância em hebraico pode ser traduzido de várias maneiras. O som está baixo? Nem se o som está muito baixo? Como que está? Amém. Vou continuar. Se continuar baixo, alguma coisa assim, vocês podem falar, tá bom? Para que tudo saia perfeitamente. Amém. Glória a Deus. Em hebraico, irmãos, a vigilância é chamar, não sei, acho que nós não conseguimos falar direito, né? Mas chamar, que significa cuidar, guardar, vigiar. Ou habitar, que é segurança ou proteção. E também em outras palavras, como rasgama, picuá, tatspit, também podem ser usadas, né? O Espírito, ali na segunda parte do versículo, diz assim, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus reconhece, irmãos, que dentro de nós existe o desejo de fazer o bem, de permanecermos firmes. Mas há também uma força contrária, a fragilidade humana. A nossa carne representa as emoções estáveis, os desejos terrenos e a vontade ilimitada do homem sem Deus. O que é a carne, irmãos? É o nosso prazer imediato, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, são os nossos vícios, nossos desejos pecaminosos, nossos desejos de pecaminosos desse mundo, né? E o Espírito, por outro lado, irmãos, é o centro de comunhão com o Criador, é o lugar onde o Espírito Santo habita e fortalece. E lembre-se, irmãos, o equilíbrio entre a carne e o espírito só é possível quando há uma vida de oração e vigilância contínua. Isso é um elo perfeito. Quando temos uma vida de oração, uma vida de vigilância contínua, nós temos um elo perfeito. E há um equilíbrio. Amém, glória a Deus. E a fraqueza da nossa carne, irmãos. A luta entre a carne e o espírito é uma batalha diária, onde o espírito deseja o que é correto e a carne deseja o que é o contrário, gerando um conflito constante que pode impedir de fazer o que se deseja. Um exemplo prático, irmãos, que nós temos, assim, dentro da nossa igreja, né, um exemplo prático é o nosso jejum. Eu creio que nós queremos fazer o correto, nós queremos jejuar, não sei, talvez nossa oração com o Senhor, você entra em comunhão com o Pai, fala que fará 3 dias, 7 dias, algo específico. E o Espírito quer fazer o que é correto, quer fazer o jejum. Mas a carne deseja o quê? A carne vai lá e deseja o contrário. O que acontece, infelizmente, algumas das vezes, mas não falando que é na nossa igreja, mas eu falo que algumas das vezes a carne vai lá e fala mais alto. O que acontece? Quebra-se o jejum. É quebrado o jejum. É um exemplo prático que acontece. A nossa carne fala mais alto. Nós queremos fazer o que é correto. Nós queremos jejuar. Nós queremos orar mais e mais com o Senhor. Ter a presença dele. Mas muitas das vezes a carne fala mais alto. Em nome de Jesus, isso não vai existir mais. Isso gera um conflito constante, né, que pode impedir de fazer o que nós desejamos. Em Mateus 26:41, Jesus exortou os apóstolos a vigiarem para vencer a tentação, mas os encontra dormindo. Como eu falei no início, o Senhor Jesus encontrou ele dormindo durante 3 vezes. O Senhor Jesus também fala e acrescenta. Eles não puderam orar durante 1 hora. Eles foram vencidos pela tentação.
Talvez ali eles estavam com uma fraqueza espiritual, né? Talvez eles estavam ali com cansaço. O Senhor reconhece nossas fragilidades, irmãos. Nossa fraqueza física, nossa fraqueza emocional, a nossa dificuldade de lidar com os pecados, a nossa falta de fé. O Senhor reconhece essas fragilidades. E ainda, irmãos, nós também não estamos livres da presença do pecado da nossa natureza humana. Nós só seremos livres do pecado, irmãos, quando nosso corpo for glorificado. Quando o Senhor retornar, nós seremos livres do pecado. Mas ainda nós não estamos livres desse pecado. Por isso, irmãos, mais uma vez, precisamos viver vigilantes, a fim de não sermos vencidos pelo pecado. Em Romanos 6, 11 e 12, diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Em Pedro 5:8, diz assim: sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procura quem possa devorar. O crente precisa sempre estar vigilante, pois a carne é fraca e Satanás fica só esperando a pequena brecha. Somente a pequena brecha para que ele possa devorar. Precisamos estar vigilantes, fortalecer-nos no Senhor, a fim de vencer as batalhas espirituais que fomos submetidos. A força da oração. A oração é uma arma invisível, mas poderosa. Quando oramos, convidamos o Espírito Santo a habitar em nós e fortalecer nossa mente e coração. Através da oração, o Espírito ganha força sobre a carne, e a fraqueza humana é coberta pela graça divina. Enquanto os discípulos dormiam, Jesus orava intensamente. Sua atitude mostra que a oração é a verdadeira expressão de fé e submissão à vontade do Pai. Então, irmãos, o Espírito ganha força sobre a carne quando nós oramos. O Senhor ali orando, né, durante 3 vezes, repeti mais uma vez, o Senhor orando. O Senhor disse assim em Mateus 26, 39. Meu Pai, se possível, passe de mim este alicerce, esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa frase, irmãos, se resume na essência da vigilância. Jesus ali estava firme, Jesus estava desperto, Jesus estava vigilante. Mesmo quando estamos em aflição, e desesperados e angustiados, irmãos. Jesus ele venceu a tentação de desistir. Ele venceu a batalha porque ele estava espiritualmente desperto e vigilante. Jesus associou o verbo vigiar com o verbo orar. Eles são 2 atividades que se misturam e se completam. Não basta orar, é preciso vigiar cuidadosamente. A Bíblia nos exorta a aguardarmos o Senhor vigiando em oração. Então ali, irmãos, vigiar com orar, eles se completam, eles se tornam um elo perfeito. E quando eles se tornam um elo perfeito, a proximidade com o Senhor é verdadeira. Nós descemos o céu, os céus começam a descer. Quando vigiamos e também quando oramos. Criamos esse elo perfeito. Em 1 Pedro 4,7 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. E é por meio dessa prática constante que nós mantemos contato com Deus. Como eu disse, irmãos, é um elo. Quando nós temos esse elo, nós mantemos a prática, um contato constante com o nosso Senhor. A palavra vigiar significa estar atento. O contrário da palavra vigiar é justamente dormir. E era o que aconteceu quando os discípulos estavam lá no Getsemane com o Senhor. Eles não vigiavam, eles estavam dormindo, ao contrário, né? O sono espiritual nos leva a um estado de invigilância. O que é um sono espiritual? É um distanciamento da fé, é uma falta de interesse em orar, de ler a Bíblia.
a falta de servir a Deus. Isso é um sono espiritual. Em Marcos 13, 35 e 36 diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Em Mateus 24, 42 e 44, diz assim: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E diz assim, né, irmãos, que nós não sabemos a hora que o Senhor voltará. Sabemos a hora, o dia, o local. A palavra diz que nem os anjos do Senhor, quando for os dias finais, eles sabem também o dia que o Senhor retornará. Por isso, irmãos, precisamos estar sempre vigilantes, sempre estarmos atentos e vestes novas sempre, né? Porque quando o Senhor voltar, porque você também vai para Nova Jerusalém. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E eu faço a pergunta para vocês: se o Senhor voltasse hoje, você estaria vigilante ou você estaria dormindo? Faço essa pergunta para vocês. Você estaria ali nos pecados do mundo? Sua carne estava falando mais alto? Você estava ali sempre com os prazeres imediatos? Você sempre estava nos vícios contínuos? Ou você estava vigilante? Você esperava a volta do Senhor em oração, em jejum, mantendo firme na palavra? Você estaria vigilante ou dormindo? Se o Senhor voltasse hoje, ele nos encontraria em constante oração ou ocupado demais com a vida terrena? Ele nos encontraria com fé e com ações esperadas ou seríamos pegos de surpresa? Estaríamos vivendo de acordo com seus valores e princípios ou de acordo com a nossa vontade própria? Forte, né? Nós estaríamos ali preocupados demais com a nossa vida terrena, né? Com nosso emprego, né? Não sei, uma vida financeira, o nosso WhatsApp, nosso Instagram, nossas redes sociais. E nós nos encontraríamos em constante oração, em constante vigilância. Se o Senhor voltasse hoje, você estaria desse modo, vigilante ou dormindo? A pergunta que eu deixo para vocês refletirem. Vigilância e oração no lar. É uma questão que eu quero levantar aqui, principalmente para os homens. Principalmente para os homens. Irmãos, nós sabemos que as mulheres se prostram, as mulheres choram, as mulheres oram, mas o dever é do sacerdote. O dever de proteger sua casa é do homem. O lar é o nosso primeiro campo de batalha espiritual. Antes da igreja, antes da sociedade, Deus instituiu a família. E é no lar que se forma o caráter, se cultiva a fé e se protege o coração. O homem deve ser a cabeça e não a cauda. Onde o inimigo ataca, na maioria das vezes o homem ataca a família pelo homem. Mas quando o homem se levanta dentro do seu lar, quando o homem ora, quando o homem se torna um sacerdote do seu lar, o reino dos céus desce sobre ele. As orações, não falando, irmãs, que vocês não têm esse poder espiritual, mas dizendo que o homem tem um poder gigante no mundo espiritual. O homem é a cabeça de sua casa, o homem é a base, é o alicerce.
Uma base mal construída, um alicerce mal construído é uma casa destruída. Por isso a vigilância e a oração são apenas práticas espirituais. São escudos contra investidas do inimigo. Na Bíblia, o homem é chamado para ser sacerdote do lar. Isso não significa domínio, mas responsabilidade espiritual. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento cuidavam do templo, o homem deve cuidar do seu lar como um altar. Se o seu marido não está aqui hoje, irmão, você pega esse trechinho, você mostra para ele, você leva essa palavra para ele. Ele é uma peça importante no seu lar. Ele é uma peça importante na vida espiritual, na sua vida espiritual, na vida dele, na vida dos seus filhos. Aqui em casa, algum tempo atrás, vou contar uma história rapidinho aqui. Aqui em casa, algum tempo atrás, a minha esposa estava sofrendo alguns ataques espirituais, ela estava passando por um momento difícil, uma emoção abalada, e alguns sonhos alertaram ela sobre esses ataques. E eu, como um sacerdote, eu como esposo, eu como vigilante do meu lar, como sacerdote da minha casa, ela disse para mim assim, Bruno, tem que orar para mim. Você, como sacerdote, você tem que orar, tem que jejuar. E, enfim, foi o que eu fiz, é o que eu devo fazer. Entrei em oração, entrei em jejum. E quando eu me prontifiquei para isso, quando eu me movi para isso, as coisas começaram a se... O inimigo começou a tirar suas garras sobre ela. O inimigo começou a se distanciar da vida dela. Por quê? Porque eu me movi, porque eu entrei em oração. E a oração de um homem é forte, a oração do homem e a vigilância do homem dentro do seu lar também é magnífica, é poderosa. O homem tem que ser um intercessor. A minha esposa, às vezes, quando está com alguma enfermidade, alguma doença na cabeça, alguma coisa está acontecendo com ela, vamos orar? Vamos orar? A gente vai lá, a gente começa a orar, a gente entra em oração juntos. Então, naquele momento, eu estou intercedendo por ela, estou intercedendo pela vida dela. E o sacerdote intercede pelo povo. O homem deve interceder pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sua casa. Não é somente pela sua esposa, mas também pelos seus filhos, pela sua casa. O homem é o guardião. O sacerdote vigia o templo. O homem deve vigiar o que entra em sua casa. O homem deve vigiar o que entra pela TV, pelo celular. O homem tem que vigiar sempre isso, para ver se não está entrando, né, algumas coisas mundanas sobre a sua casa. Isso é dever também do homem. O homem deve ser um guerreiro. O sacerdote se reveste sempre para a batalha. O apóstolo Paulo diz assim, fala da importância da armadura de Deus, do poder de Deus, da oração e também da vigilância para vencermos as astutas ciladas do inimigo. Então, quando o homem ora, o homem vigia, quando o homem também se prostra, ora dentro da sua casa, e também quando ele se reveste da armadura do Senhor, está pronto para a batalha. Ele está pronto para a batalha. O inimigo, aí em diante, ele se parte em retirada. Quando o inimigo parte em retirada, as coisas começam a se mover. Sua casa, talvez você tinha enfermidade dentro da sua casa, talvez sua vida financeira estava instável. Quando você começa a fazer, né, a se mover, a se movimentar, as coisas começam a fluir. Efésios 6:18 diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Enfim, irmãos, orem, vigiem, pois nós somos o cabeça, nós não somos cauda. Glória a Deus. E o que acontece, irmãos, quando não vigiamos? Quando não vigiamos, há uma queda espiritual. Essas pequenas distrações que se tornam grandes tropeços. Nós temos um coração endurecido. A sensibilidade à voz do Espírito Santo diminui. Talvez você entre em oração, você não consegue sentir, né, a presença do Senhor, você não consegue escutar o que o Senhor tem para falar para você. Quando você não vigia, você tem um distanciamento de Deus. O relacionamento com o Senhor se torna frio e rotineiro.
Algum tempo atrás, mais uma história, irmãos, já te levei aqui. Algum tempo atrás, eu estava em plena vigilância. Em plena vigilância. Eu estava como os discípulos, eu estava cansado. Por estar trabalhando muito no momento aqui na minha cidade, eu estava trabalhando muito. Então, por certo momento, eu estava sem as minhas orações estavam falhas. Por certos momentos, irmãos, eu deixei de ter minha comunhão que eu sempre tenho diariamente com o Senhor. Então, está me tornando frio, está me tornando rotineiro, mas algo veio, né? Algo veio, eu até contei essa história aqui, eu até contei esse testemunho, algo veio e me alertou que eram umas moscas que estavam sobre o meu portão. E nesse momento eu não estava vigiando, eu não estava em oração. E quando eu não vigiei, quando não orei, o inimigo queria atacar. Eu estava pronto ali, ó, bramando com o leão, como um leão, pronto para me tragar. Mas o Senhor me deu discernimento, o Senhor me deu a compreensão do que estava acontecendo. O Espírito Santo me tocou naquele momento e mostrou que eu estava errado. E dali em diante eu comecei a me vigiar. Dali em diante eu comecei a orar, eu comecei a retornei as minhas vidas em orações com o Senhor. Eu comecei a me modificar das coisas que estavam acontecendo e identifiquei o que estava acontecendo. Identifiquei que era essa frieza, era o cansaço. Eu falei, o cansaço não pode me vencer. O cansaço não pode me deixar de acordar cedo e ter minha comunhão com o Senhor. Não pode. Daí em diante as coisas fluíram. Perda de propósito. Sem vigilância, a alma se perde em distrações e dúvidas. E aqui, irmãos, eu trago para vocês como ser um atalaia. O atalaia na Bíblia diz assim que ele era um sentinela, ele era um vigilante. Ele ficava ali sobre uma torre observando os passos, as vinhas contra os inimigos. Então ele ficava um vigilante, né, constantemente, 24 horas, para que nada fosse roubado, o inimigo adentrasse sobre as vinhas, né, para que sejam roubadas, sobre os pastos, sobre a cidade. Então ele ficava ali, um atalaia ficava sempre em vigilância para que isso não acontecesse. E como ser um atalaia? Para ser um atalaia, irmãos, nós temos que dominar nossos impulsos, controlar desejos e tentações, alimentar espiritualmente, ler a palavra diariamente. Como eu acabei de falar para vocês aqui, eu no cansaço, eu não estava lendo, não estava tendo comunhão com o Senhor. Então, naquele momento, eu não estava sendo atalaia. Naquele momento, eu não estava sendo um sentinela, não estava sendo vigilante. O inimigo, pronto, me atacar, pronto, me pegar. Mas o Senhor me deu discernimento. Evitar gatilhos. Identificar o que nos leva a agir impulsivamente. Qual gatilho que te leva a agir impulsivamente? Talvez ali no seu serviço você tenha alguém que não tem um convívio bom, né? Talvez você está passando por alguma dificuldade e no seu serviço você vai lá, tem algum certo de desavença com essa pessoa. E do nada você fala algo que não te edifica, não edifica a pessoa, algo ruim. Isso te levou a agir impulsivamente. Isso talvez pode ser um gatilho em você. Submetendo-se a Deus. A obediência gera poder espiritual. Quando obedecemos, nós temos o poder espiritual. Submetemos ao nosso Senhor. Celebrando as pequenas vitórias. Cada conquista fortalece nossa fé. Então, cada conquista, irmãos, que você tem, quando você retira esses gatilhos, quando você domina os seus impulsos, quando você controla os seus desejos, suas tentações, os desejos desse mundo, os pecados desse mundo, você tem que celebrar como uma conquista, pois isso também fortalece a nossa fé, fortalece a sua fé. Aqui é prejudicial, aqui é espetáculo. Redes sociais. Redes sociais hoje em dia é o que mais nos tira de ser um atalaia, de ser um vigilante. Né? Quando você tem seu momento de oração, você tem seu momento de vigilância, você já olha para o celular, opa,
Vou entrar no meu Instagram somente um momento. Quando você está ali mexendo no Instagram, você passa 10, 20, 30 minutos, e aquele momento que era para ser com o Senhor, aquele momento de oração, aquele momento de vigilância, já não se tem mais. Pois a rede social te pegou, a rede social ali te pegou de uma maneira que você nem viu. Quando você viu, você já deixou de fazer sua oração, de entrar em contato com o Senhor, de ter, né, de ter aquela comunhão com o Pai. E as redes sociais é uma arma poderosa do inimigo. Infelizmente, é uma arma poderosa. Por isso, nós devemos saber usar elas, irmãos, com sabedoria. O tempo gasto nelas pode ser transformado em momentos de edificação. Né? Esse momento gasto que você tem aí pode ser transformado em oração, em comunhão com o Senhor. Nossa rotina acelerada. Nós devemos encontrar pausas para se conectar com Deus. Como eu falei, né, também aqui, eu estava trabalhando muito tempo, alguns tempos atrás, então estava uma rotina acelerada, pouco tempo dentro de casa, pouco tempo de oração, pouco tempo com o Senhor, e pouco tempo de conexão com o Senhor. Então, também temos que ter o nosso momento. Se tendo uma rotina acelerada, nós temos que ter pelo menos ali 10% do nosso dia para manter em comunhão com o Senhor, para manter em oração, para nós sermos edificados, para sermos os atalaias, para sermos os sentinelas. As influências negativas. Filtre o que entra pela mente e pelo coração. Influências negativas também, irmãos, podemos dizer que são as amizades. Filtre as pessoas com quem você anda. Filtre as pessoas com quem você conversa. Às vezes você conversa, você tem comunhão com pessoas que fofocam, pessoas que são maledicentes. São pessoas ali que não carregam a palavra, que não carregam o evangelho. Quando você está próximo dessas pessoas, irmãos, quando você está próximo, perto dessas influências, o seu sentinela, o seu atalaia, a sua vigilância já não é a mesma. Então, evite influências também negativas, irmãos. Tentação da indiferença. Mantenha o zelo espiritual aceso, mesmo quando tudo parecer comum. Ore antes da tentação, não depois. A oração é preventiva, é mais eficaz que reativa. Seja vigilante nos pensamentos. Também é forte. Sejamos vigilantes sempre nos pensamentos, irmãos. Como eu disse, às vezes você tem um pensamento ali de, não sei, não vai te edificar. Uma fofoca, eu vou fofocar, vou falar algo ruim daquela pessoa, só no pensamento. Você tem que ser vigilante para que isso não aconteça. Pois toda queda, irmãos, começa com a nossa mente. Toda queda, inevitável, toda queda começa com a nossa mente. Também lembre-se de quem você é em Deus. A sua identidade espiritual é o maior escudo contra o pecado. Busca ajuda espiritual. A comunhão com irmãos de fé fortalece a caminhada. Sempre vá à igreja, irmãos. Sempre vá à igreja. Procure pessoas que tenham o mesmo direcionamento com você. Que tenha o mesmo sentido que você. Que caminhe nos caminhos do Pai. Que faça a mesma caminhada que você. Pois assim fortalecemos a nossa caminhada. E por fim, irmão, eu vou levar a minha conclusão. A conclusão do nosso estudo de hoje. A conclusão é o seguinte, que nossa fraqueza humana só é vencida com força espiritual. Que oração é o nosso escudo contra a tentação. Devemos sempre estar em oração, irmãos. Sempre, sempre, sempre. Para tudo. Você está no carro, você está no trabalho, você está ali, não sei, talvez fazendo seu serviço de casa, sempre em oração. Mas sempre que orarmos, sempre que estarmos vigilantes, nós estamos lutando contra a tentação desse mundo. Em nome de Jesus. A nossa distração espiritual é inimiga da nossa fé. Aprendemos que devemos despertar e permanecer firmes até o fim. Devemos despertar, irmãos. Devemos nos posicionar. Só um minutinho que meu notebook está descarregando. Só um minutinho. Desculpa, irmãos.
Devemos permanecer firmes até o fim, irmãos. Pois, como eu disse aqui, nós também não sabemos a hora que o Senhor voltará. Nós não sabemos, irmãos, o momento. Mas uma coisa eu sei, eu quero ir para Nova Jerusalém. Então, por isso, eu tenho que estar sempre vigilante, sempre uma atalaia. Se você quer ser assim também, então, se mova, irmão, se mova, porque o momento está chegando. O Senhor vai vir buscar a noiva. Em nome de Jesus. Vigiar é estar alerta, atento às circunstâncias e às próprias fraquezas. Orar é buscar força e comunhão com Deus para resistir às tentações. Nossa vida espiritual requer atenção constante. O inimigo não descansa. E a carne, nossa natureza humana, tende a buscar conforto, descanso e o prazer imediato. Eu deixo aqui uma palavra para vocês, irmãos. Quando a carne for fraca, lembre-se, o Espírito Santo é forte. Quando o sono espiritual, irmão, aquela falta de fé, aquela invigilância, aquela falta de interesse em orar, de ler a sua Bíblia, de ter comunhão com o Senhor, de seguir a Deus. E quando o sono espiritual quiser te dominar, ouça novamente a voz de Jesus ecoando: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a palavra que eu trouxe hoje, o princípio da vigilância. Em nome de Jesus, eu espero que todos sejam edificados com a palavra, possa ter acrescentado na vida de vocês, na vida da nossa igreja. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Só abrir aqui. Amém, sim. Vigiai, porque o leão, o diabo está como um leão, bramando a todo tempo. Vamos vigiar, irmão, sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Alguém aqui no nosso meio não reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou está distante da casa do Pai, você está distante, você não conhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixa o seu nome aqui, que eu vou orar por você, vou orar com você. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Ninguém? Amém. Amém, irmã Layara. Obrigado. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Amém. Aqui não tem ninguém, está todo mundo aceitou o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou fazer uma oração aqui, finalizando o nosso ensino. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço pelo ensino. Pai, nos faça, Senhor, ser como atalaias, nos faça ser sentinelas, Pai. Nos faça, Pai, vigiar constantemente. No nome de Jesus, Pai. No nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, neste momento. Te pedimos nesse momento, Pai. Que o Senhor venha nas nossas casas, Pai. Que o Senhor toque os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus toque os nossos corações. Que essa palavra, Pai, que foi trazida aqui hoje, Pai, que foi levada, não foi por mim, Pai. Foi direcionada pelo Senhor. Fui somente instrumentos da Tua palavra. Pai, te agradeço, Senhor. Te agradeço. Que essa palavra, Pai, possa se tornar semente no coração dos nossos irmãos. E que eles também, Pai, com essa palavra, possa também edificar outras pessoas. Que elas possam também evangelizar, Pai, e ensinar como elas aprenderam aqui hoje.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos torne sempre vigilantes, Pai. Nos torne sempre vigilantes. Nos dê um coração sempre, Pai, de oração. Que a nossa carne, Senhor Jesus, nunca consiga vencer o nosso espírito. Nosso espírito seja sempre fortalecido pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Quando nós vigiamos, o inimigo não entra. Sejamos atalaia em todas as áreas da nossa vida, né, Diácono Bruno? Deus abençoe por esse ensino poderoso. Fiquem ligados, gente, todas as quartas, porque quando nós estamos embaixo de um princípio da palavra, que é um princípio que o Senhor deixou, é como uma blindagem espiritual naquele princípio, naquela área que a gente está aplicando, entende? Então, a gente trazendo os princípios todas as quartas, você vai aplicando os princípios na sua vida e vai fazendo com que as portas vão sendo fechadas para que o inimigo não entre, porque você está colocando aquilo sob o governo do Senhor. Eu quero trazer uma experiência que eu tive e compartilhar com vocês, porque tudo que o Senhor faz é para a gente compartilhar, para edificar mesmo. O diácono, pode só tá a apresentação aqui, ó. Desculpa. Senão os irmãos vão ficar presos nas letras ali. Imagina. Então, o nosso carro aqui, ele estava com um problema, estava fazendo barulhos, uns sinais, e sem ar-condicionado. O calor daqui de Rio Preto, a gente sem ar. Aí o meu esposo levou para fazer o orçamento em um especialista. Então, nós deixamos o carro lá para fazer esse orçamento e ficou muito caro, porque tinha que trocar um módulo. Enfim, ele foi buscar o carro para depois a gente resolver isso. Não fez o conserto. E quando ele foi buscar o carro, o mecânico falou para ele, olha, moço, eu não sei o que aconteceu, mas simplesmente o ar voltou a funcionar. E ali a gente vê o cuidado de Deus, porque tudo que a gente consagra para o Senhor, Ele cuida, e o inimigo ele não pode tocar, ele não pode entrar. Então, se você alguma coisa e você percebe que não está fluindo, não está funcionando, você pode revogar, você falar assim, eu sou ofertante, eu sou dizimista, então na minha área financeira o inimigo não vai tocar. Então, se você coloca isso, né, o governo, para explicar quando você entrega o dízimo, que é a primeira parte, você está entregando o governo para o Senhor das suas finanças. Então, quando você coloca a sua área profissional, tudo que você está aplicando ali, entregando para o Senhor, entregando o comando para ele está no governo, ele está no comando, o inimigo não pode entrar. Então, assim, a gente pode falar, igual já aconteceu do meu computador também, quebrar. E eu uso o meu computador para servir, para trabalhar. Então, eu comecei a orar, Senhor, eu não aceito que esse computador não ligue, eu não aceito. Eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel, eu quero meu computador ligado. Em nome de Jesus, muita eu apliquei, irmãos. Eu abri o computador ligou. Ele estava há dias sem funcionar. E a gente pode fazer isso, porque a nossa boca, ela tem o poder, né, de colocar isso, de entregar e declarar que aquilo pertence a nós e que aquilo inimigo não pode entrar. Por quê? Porque aquilo a gente colocou sob o governo do Senhor. Então, você tem que usar a boca, em vez de amaldiçoar, é isso, e falar coisas ruins, por exemplo, eu não tenho dinheiro, tá tudo ruim. Não. A minha vida financeira está no controle do Senhor, Ele está no governo, e começa a declarar. Mas a gente consegue ter esse poder de declaração, esse poder de revogar, e esse poder de falar, eu quero isso de volta, isso pertence a mim, né? Isso não vai ficar quebrado, em nome de Jesus vai consertar quando eu estou embaixo daquele princípio. Então, se eu aplico o princípio de ofertas e dízimos na minha área financeira, tudo que pertence a mim, o meu dinheiro, as minhas finanças e os meus bens que foram comprados, com essas finanças, elas estão sob proteção do Senhor. Então, é como uma blindagem espiritual. Então, quando a gente às vezes, eu não vou ofertar, não vou dizimar, que pode me faltar, você está fazendo com que você não está vigiando as suas finanças, você está deixando que o devorador entre,
Por quê? Porque você não está colocando a sua área financeira no governo do Senhor. Então, não tenha medo, não tenha receio, não tenha insegurança na hora de você fazer isso, porque você vai fazer com que você entregando os 10%, os outros 90% estão protegidos pelo Senhor. Se você não entrega esses 90%, e vocês podem fazer o teste no dia a dia, assim como Malaquias fala, né, 3:10, fazer prova. Por quê? Porque se você não entregar o dízimo em um tempo, em um dinheiro, pega um valor e não entrega e testa. O dinheiro desaparece. Alguém já fez esse teste? Mas quando você entrega a primeira parte, o governo para o Senhor, gente, a gente nem sabe explicar como que rende tanto. Ele rende, porque ele está guardado, protegido, o Senhor multiplica. Ele faz uma ação sobrenatural dentro daquele natural. E é maravilhoso viver assim, não tem outra forma da gente viver o sobrenatural aplicado no natural, você não está embaixo do pico dessa área. E lá em Malaquias mesmo, no 3, depois vem o 11 e fala, ó, repreenderei o devorador por vossa causa, e ele não destruirá o fruto da vossa terra. Então, repreenderei o devorador por vossa causa, por sua causa. Ele vai, o Senhor repreendeu o devorador, porque você está sendo fiel, porque você está cumprindo o princípio, porque você está confiando, está tendo fé, entregando para ele essa parte das suas finanças, entendem? E ele fala, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, porque o Senhor está dizendo, eu mesmo repreenderei. Ele não vai destruir o fruto daquilo que você tem, ele não vai tocar no que é seu. Eu mesmo, Deus, vai repreender por vossa causa, pela tua fidelidade, e a fidelidade ela escancara as portas de bênçãos e milagres. E a gente está sempre aqui contando testemunhos, que é para edificar a vida de vocês. Se você estiver desanimado mesmo, precisando de uma provisão, precisando de uma porta aberta, precisando pagar alguma coisa, não está tendo condições, gente, continua confiando, porque o mesmo Deus que ele foi fiel um dia, ele vai continuar sendo fiel. O mesmo Deus que é fiel com uma pessoa, comigo, ele vai ser fiel com você. Ele é fiel com você. Se você cumprir os princípios que ele entregou para você, então os princípios eles estão aqui para que a gente blinde a nossa vida e a gente viva uma vida plena, sem o inimigo ter legalidade e tocar no que é seu. Então, você que é dizimista e você que é ofertante, você está blindado. Tá? Então, se faltar alguma coisa, você ora com autoridade, declara com voz profética. Você não vai tocar nas minhas finanças, porque eu sou fiel. Eu entrego dízimo e oferta. Você não vai tocar, sai das minhas finanças agora, devorador, em nome de Jesus. Porque 1 João 5,18 também fala, o ímpio não lhe tocará. O ímpio não tocará em você. Você é consagrado e tudo que pertence a você, a sua família, seus bens, as suas casas, o seu carro, o seu dinheiro, o seu trabalho, ele é consagrado ao Senhor. Toma posse. Não saia debaixo desse princípio. Não deixe de cumprir esse princípio de oferta e dízimo, porque você nunca vai ter falta, muito pelo contrário. Você vai contar com esses tipos de coisas assim, sobrenaturais na sua vida, porque não só vai te suprir tudo que você precisa, quanto vai edificar sua fé e aquecer seu coração. E, principalmente, para você também fazer isso com outras pessoas, assim como eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, o ímpio não lhe tocar é o selo de quem vive essa aliança em Deus. Amém? Vou deixar isso aqui, que é essa hora da oferta agora. Hoje eu quero que você faça muito consciente e feliz. Feliz. Eu estou dando o meu melhor para o Senhor, porque eu sei que Ele devolverá o melhor para mim, que Ele está guardando tudo que eu. Nada ficará desprotegido, porque eu oferto, eu ajudo nessa. Olhem só, a Viva, ela tem um alcance global, qualquer lugar, qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo tem acesso à internet, ela tem acesso a essa palavra. Todos os dias nós temos uma palavra, um alimento do céu, e alcança vidas, salva vidas, edifica, transforma. Então, você que oferta desse ministério, você está sendo uma pessoa que está ajudando o reino a ser propagado, você está ajudando a alcançar vidas, você está ajudando a transformar vidas também. Então, faça isso com amor, faça isso com fé, faça isso com alegria, porque o Senhor vai proteger tudo que é seu. E Ele vai te abençoar e te entregar uma porção dobrada pelo tamanho da sua fé e da sua generosidade. Amém? Eu vou deixar o Pix aqui para você entregar a sua oferta, lembrando com amor, com gratidão, com alegria. Tá aqui o nosso CNPJ,
Se você colocar o celular na tela do computador, quem está com o computador, esse QR Code vai cair direto no clipe para facilitar. Oferte com um coração generoso, obediente, que cumpre princípios e que ama, sabe, porque melhor é que a gente sabe como proteger nossas finanças. Você, eu não sabia, hoje você sabe. Então, dê glória a Deus por isso. E não deixa nunca mais o inimigo tocar em nada que é seu. Amém? Você já sabe o caminho. Eu vou orar por você, que estou, que entregou esse Senhor hoje. Pegue com o coração aberto, que o Senhor vai te honrar. Amém? Você precisa de uma provisão, de um milagre, faça isso de uma forma ainda mais generosa, faça isso de uma forma ainda com mais sacrifício. Aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Eu preciso de uma causa, preciso ganhar uma causa na justiça, preciso pagar algo muito grande, preciso vencer alguma batalha que está muito difícil, faz algo sacrificial. E faça a prova com Deus. Ele não vai fazer o impossível acontecer. Atuar, voltar a soprar. Não aconteceu comigo. Gente, sabe quanto ficava para fazer essa troca do módulo do carro? Mais de 5.000. E o Senhor nos entregou de presente, glória a Deus. E é tão lindo ver esse cuidado de Deus. Esteja debaixo dessa proteção. Amém? Feche os olhos, eu vou orar por você. Tá, eu apresento aqui essas quantias, Senhor, dos meus irmãos, que estão ajudando a obra, abençoando, Senhor, esse ministério com alegria, com coração aberto, Senhor, com coração generoso, alegre, Senhor, em fazer isso, como uma grande oportunidade de plantio, como uma grande oportunidade. Eu abençoo, Senhor, a todos que aproveitaram esse solo fértil para plantar suas sementes hoje, para colocar, Senhor, a sua oferta, devolver o seu dízimo ao Senhor, blindando e guardando toda a área financeira, todos os bens materiais, Senhor, tudo que pertence a eles. Nós declaramos agora que todo devorador saia das finanças dos meus irmãos agora, em nome de Jesus. Eu declaro que os meus irmãos são fiéis, são ofertantes, são dizimistas fiéis, e o inimigo não tem legalidade e autorização para tocar no dinheiro deles, na conta deles, e nada do que pertence a eles, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eles estão guardados e protegidos embaixo do teu governo, Pai. Eu declaro que eles amam, Senhor. Coloque mais amor por fazer isso, Senhor, por obedecer e estar cumprindo esse princípio da palavra. E que tudo, absolutamente tudo, Senhor, que for entregue e semeado aqui, que volte em porção dobrada. Eu declaro milagres, assim como o Senhor fez comigo. Eu declaro que ainda essa semana, cada um aqui, Senhor, terá um testemunho para contar e edificar o poder da obediência ao princípio da tua palavra, Senhor. Eu declaro e selo. E te agradeço, Senhor, por essa noite. Agradeço por esse ensino. Agradeço por tudo que o diácono trouxe. Agradeço por cada vida que disse sim. Está aqui te dando um tempo, Pai. Tempo para ser edificado, para aprender a viver embaixo dos teus princípios, Pai. Eu abençoo a vida de cada um. Que todo mundo tenha uma noite aqui de paz. Que tenham sonhos proféticos, que o Senhor continue entregando alimento, continue entregando direcionamento, ainda em sonhos durante toda essa palavra, até o nosso próximo encontro. Amém? Deixando esse recado para vocês, que como nós estamos em obra agora, para o nosso novo tempo, glória a Deus, que é mais um grande milagre para testemunharmos aqui, que o Senhor fez o impossível, nós estamos mudando para o nosso novo tempo. E essa semana, que é a semana de mudança, nós estamos com a programação online ativa, mas as programações físicas nós não teremos. Então, reforçando, a Célula Teens nós não teremos no sábado. O Let's Go, que é a ação evangelística na rua, nós não teremos nesse sábado, nem o culto de domingo. Nós estaremos lá na obra, voltados para a obra. Mas você que é de longe e que você não pode nos ajudar aqui fisicamente, ore por nós. Ore pelo tempo novo, ore para que o Senhor esteja no controle ali. Abençoe esse ministério da forma que você puder, abençoe com ofertas, com oração, mas esteja aí. Mas na terça-feira nós esperamos, quem não pôde estar aqui no Aviva Rio Preto, dia 11/11, será transmitido online. Então assista, porque vai ser lindo. Nós estaremos comemorando 2 anos de Aviva, com
Felipe Rodrigues, com a ministração poderosa da pastora, e esse tempo de festa, e nós queremos que vocês celebrem junto com a gente, porque tudo que está sendo feito na Viva é para vocês também. Vocês fazem parte disso, vocês fazem parte dessa família. Nós queremos que vocês estejam lá, amém? Então, até terça, nos encontramos lá. E guardem aí na agenda, a próxima quarta, mais um princípio poderosíssimo da palavra, para você continuar blindando a sua vida e andando debaixo dos princípios. Amém? Deus abençoe e ótima noite.